Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha eu chegando aqui com o diário de um secador e dessa vez eu tô triste, né? Porque o Inter conquistou uma baita vitória em Montevidéu sobre o Nacional e pode até ser primeiro colocado do grupo. Tá praticamente encaminhado aí nas oitavas de final com a mão de Roger Machado. Uma bela atuação. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Você está convocado para a Liga do Milhão na KTO. Acesse lá kto.bet.br, faça o seu cadastro, clique em aceitar participar da promoção da Liga do Milhão e pronto. R$ 5 é o que você precisa, ou mais, evidentemente, para fazer apostas com odds acima de 1,30 e pronto, você vai somando pontos na Liga do Milhão. Tem premiação diária, semanal e mensal para você ganhar dinheiro em apostas grátis e aí você poder se divertir livremente no site e também ir subindo no ranking. Sabe por quê? Porque a premiação lá no final do ano vai conceder R$ 1 milhão para o grande palpiteiro do Brasil. Você é o cara do bolão, você é o cara dos palpites, você acerta sempre. Então, bora lá participar da Liga do Milhão. Também tem o ranking dos influenciadores. Eu tô mal nessa daí, mas eu vou me recuperar. Não perca tempo. Site para maiores de 18 anos e não se esqueça, jogue com responsabilidade. Venha para a KTO. Bom, o Internacional vinha oscilando e a expectativa dos secadores é de que essa oscilação continuasse. E a grande expectativa dos colorados, e de muita gente que acompanha o futebol e entende o Roger como um bom treinador, é de que em algum momento ele corrigisse a rota. É de que ele encontrasse soluções diante das dificuldades. E elas não são poucas, né? O Inter vem sofrendo com desfalques, jogadores tecnicamente que estavam abaixo, um sistema de jogo que não estava funcionando, uma postura que também era inadequada em algumas partidas. O Inter acabou sofrendo apagões, dormindo em alguns momentos de alguns jogos, né? Teve aquele 3-3 para o Nacional que foi bizarro, o 3-1 sofrido para o Atlético Nacional, o 4-2 para o Corinthians, mesmo que você queira colocar no contexto da arbitragem, que foi confusa para os dois lados, mas enfim. Foram jogos que realmente preocuparam esse momento, esse recorte aí do Inter, que vinha bem e começou o Campeonato Brasileiro bem, de repente começou a patinar bastante. Mas a Libertadores começou a ficar ameaçada, até porque é um grupo extremamente difícil. O Atlético Nacional é uma baita de uma equipe. O Nacional de Montevidéu cresceu em meio à competição e agora está eliminado, porque perdeu em casa para o Inter no jogo chave dessa fase de grupos. Foi quando o Inter realmente conseguiu voltar para o torneio numa grande atuação, eliminando inclusive os uruguaios e agora deixando tudo para a última rodada num grupo extremamente embolado. Então você já tem uma dificuldade de um grupo que notadamente a gente classificou como grupo da morte. E tem o Bahia, que é um brasileiro treinado pelo Rogério Ceni, que dá muito trabalho. E que teve no jogo da ida, né, dessa fase de grupos, né, na primeira rodada lá, um empate entre os dois. Só que agora a decisão dessa chave será justamente no Beira-Rio, ou seja, na Casa Colorada, em que o empate garante o Inter na próxima fase. E uma vitória, dependendo de um tropeço ali do Atlético Nacional, pode até ser primeiro colocado do grupo. Então, a situação ela se tornou muito mais confortável. Fosse um empate hoje ou uma derrota, deixaria o Inter numa situação dificílima, porque aí o Inter teria que vencer o Bahia, mas aí dentro de uma obrigação, o que é muito diferente, e ainda depender de outros resultados paralelos e todo mundo com chance chegando na última rodada. Agora o Nacional já está eliminado, e os outros três ali vão definir os dois que passam para as oitavas de final. Mais do que isso, o que chama atenção é a maneira como o Inter jogou. O Inter foi um time muito estratégico, muito, como direi, muito ciente das suas obrigações. Foi o Inter que sabia que disputava uma decisão. E desta maneira ele encarou o time. O Nacional não é que não ameaçou, mas o Nacional tinha uma jogada. Toca no Nico Lopes, que o Inter conhece muito bem, e deixa ele resolver. Tanto que as principais jogadas, tudo bem, tem uma cobrança de falta do Otero lá nos minutos finais, que explode no travessão, e tem uma jogada individual do Nico Lopes, que ele também acaba chutando na trave, e ali se ele faz aquele gol, um golaço, mas em vários momentos era o Nico Lopes acionado. Né? Ele até faz um gol que estava anulado, impedido no começo do jogo, mas era ele o jogador mais perigoso. E de resto, o Inter criou as suas ações. O Inter construiu uma solidez no meio-campo, especialmente por conta da figura dos três volantes escalados pelo Roger: o Fernando, o Bruno Henrique
e o Thiago Maia. O Thiago Maia até faz um gol que foi anulado por impedimento, para vocês terem uma ideia. Mas esses três povoando ali o setor impediu o Nacional de jogar, de ter a bola, de conseguir transições. Muitas vezes eles abusavam da ligação direta exatamente por isso. O Inter teve também na figura do Alan Patrick, um jogador que a gente conhece, né, mas ele distribuiu o jogo de uma forma assim que ele não vinha fazendo nos últimos jogos. O Wesley, que é aquele condutor de bola, que foi super envolvido no jogo. E a grande figura, né? A grande figura que decidiu a partida, que chama-se Ricardo Matias. E que tem uma assinatura do técnico do Inter. Por quê? Porque na ausência do Valência e do Borré, ele testou o Luca no jogo passado. E o Luca, ele ainda demanda acontecer. O Ricardo Matias também. Mas o Ricardo Matias, ele é um jogador que a gente já sabe o que ele pode corresponder em termos técnicos. Ele fez um gol contra o Corinthians no empate em 2-2 no ano passado, no Brasileirão, segundo turno, que foi super importante. Primeiro gol dele como profissional. Aí voltou pra base, aí deu uma deslumbrada, aí foi afastado, aí voltou. Porque ele é um jogador que, se você olha a característica dele, ele é muito alto, né? Muito alto, meio desengonçado, assim. Só que ele não fez só o gol, tá? Ele não fez só o gol, ele criou a jogada, ele fez pivô, ele chamou a marcação. Tem uma jogada no segundo tempo, cara, que ele corta na velocidade. Aquilo ali precisa ter velocidade e intensidade. Ele é jovem, então ele é grandalhão, mas ele consegue cortar, o cara vai na cara do goleiro, tira do goleiro, só que a bola sai um pouco mais. Mas ele participou muito do jogo, ele foi muito bem. E, cara, se a gente falar em 9, camisa 9, nem o Valência nem o Borré tem as características que tem o Ricardo Matias. Então, imagino eu que o Roger agora vai dar sequência, e foi uma aposta dele, tá? Muita gente imaginava o Wesley na referência, o Alan Patrick como falso 9, ou se aproximando do ataque, ou o Luca mesmo, né, com mais uma sequência. Ele vai lá, escala o Ricardo Matias e ele faz um gol de centroavante, né? Porque é um cruzamento do Aguirre, que foi muito bem, inclusive, e fez o segundo gol, né? Ok, goleiro, né, caído, deitado, que ele dribla, né? É um contra-ataque, né, no último lance do jogo, mas ok, fez o segundo gol. Um cruzamento da direita dele no primeiro gol, e o Ricardo Matias está atrás do zagueiro. E aí o zagueiro meio que dá uma patinada, ele antecipa e fuzila o goleiro para fazer o gol, um gol importantíssimo. E é isso, né? Mais do que embolando o grupo, devolvendo o Inter para a disputa numa condição muito confortável. Não que vencer o Bahia no Beira-Rio ou fora seja simples, mas, cara, depende de si, né? E o Inter chegou nesse ponto agora, não pode desperdiçar. Diante da torcida, contra um grande adversário, é verdade, mas com esse futebol, dentro dessa estratégia de jogo bem pensada, com essas valências técnicas, né? Com perdão do trocadilho, e o Ricardo Matias, sei lá, agora tendo uma sequência, eu acho que o Inter tem boas condições de conseguir uma vitória lá no dia 28, se eu não me engano, diante do Bahia, e aí confirmar, quem sabe, até o primeiro colocado no grupo. Primeiro lugar no grupo. Mas o jogo de hoje ele era necessário. O Inter precisava de um jogo desse. É jogo grande, é jogo contra um adversário de muita tradição, que já ganhou uma Libertadores em cima do Inter, inclusive, que tem uma rivalidade, né? Porque Nacional e Grêmio são co-irmãos, assim como Inter e Peñarol, e o Nacional tem essa coisa com o Inter também com o Nacional, então você ganha na casa dos caras, estádio lotado, 2-0, despacha os caras da Libertadores e volta para o jogo. Foi uma vitória maiúscula, gigantesca, e só me resta esperar para ver o que vai acontecer, né? Torcer por um adversário mais forte para o Inter nas oitavas, mas tudo bem, tem que confirmar na última rodada ainda contra o Bahia o que eu acho que deve acontecer. O que vocês acharam do jogo? Comentem aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!